Adonai, Ro'i lo echsar, Bineot deshe, Yarbitseni. Salmo de número 73. Todo mundo achou, né? Vamos lá. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar, e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente me foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos da inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus. E então compreendi o destino desses ímpios. Certamente os põe em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando o meu coração estava amargurado e no meu íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho eu nos céus senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam sem dúvida perecerão. Tu destróis todos os infiéis, mas para mim bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Amém? Vamos orar? Senhor Deus de misericórdia e graça, inclinamos o nosso coração a Ti em oração mais uma vez, porque somos dependentes de Ti. Precisamos da Tua mão sobre nós. Ó Senhor, fala conosco através da Tua palavra. Fala com o Teu povo, não por causa de mim, mas apesar de mim, apesar dos meus pecados, das minhas fraquezas, da minha fragilidade. Fala com a Tua igreja. Aplique, Senhor, a Tua palavra no nosso coração e nos faça ver a Cristo e este crucificado e ressurreto para o louvor da Tua glória. No nome dele nós te oramos. Amém. Meus irmãos, esse salmo, ele não foi escrito por Davi, como muita gente pensa. Esse salmo foi escrito por um homem chamado Asaf. Asaf aparece em 1ª e 2ª Crônicas como um levita encarregado dos louvores do templo e também como profeta de vez em quando. Asaf era crente. Asaf era o crente. Para vocês terem ideia, Asaf era tão importante que ele, dentro do templo, além de ser o responsável por coordenar os louvores do templo, ele também era responsável por ensinar os levitas, os sacerdotes mais jovens. Então Asaf era um cara muito crente. Porém, ele entrou numa crise. Ele entrou numa crise tão terrível que quase apostatou. Ele quase abandonou a fé.
A grande verdade que a gente encontra dentro desse texto é que a vida ela é cheia de questões difíceis e complexas, mas Deus é a resposta final. Ele tem a resposta final para essas questões. Mas diante disso a gente faz uma pergunta, e foi a pergunta que eu me fiz quando eu estava observando isso. Como é que Deus responde essas questões difíceis? Aquelas questões como a da minha avó que eu falei no começo. Como Deus responde isso? E a partir dessa história de Asaf, ele nos vai apresentar 3 cenários. E nesses 3 cenários, ele vai nos responder como Deus traz a resposta, ou como ele é a resposta para estas questões complexas da vida. Acompanhem comigo dentro desse texto. Lembrem-se, são 3 cenários. O primeiro cenário que o Salmo 73 nos apresenta é a vida dos crentes. É a vida dos justos, exemplificada pela vida do próprio Asaf. Observem comigo o versículo de número 1. Simples. Versículo de número 1, ele começa: Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Essa introdução nos mostra que Asaf é um crente. Tudo isso se passa na vida de um crente, na vida de alguém que serve a Deus. Não é na vida de um pecador qualquer. É na vida de um crente. Mas nesse cenário, na vida de um crente, uma coisa se destaca, que está exatamente no versículo 2 e 3. E também a gente vê lá no versículo 13. A primeira coisa que se destaca nesse texto é que os crentes vacilam. Nós tropeçamos, nós erramos, nós pecamos. Observe que ele vai falar: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não me escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Lá no versículo de número 13, ele vai falar: certamente me foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. Ele é um crente, ele ama a Deus, mas ele quase tropeça. Ele quase vacila, ele quase cai. E quantas vezes na nossa vida cristã a gente tropeça, a gente quase cai, a gente entra em crise, entra em parafuso, a gente trava. A gente chega diante de situações difíceis da vida e pensa: não, eu não vou aguentar. Minha fé não é forte o bastante. E esse é um caso muito comum. A primeira coisa que eu queria dizer para os meus irmãos sobre isso é que você não deve se martirizar. Eu conheço uma crente, uma mulher muito piedosa, mas que cada vez que ela tem esse tipo de crise, ela pensa: não, isso está acontecendo comigo porque eu não sou crente, eu preciso me converter. Não, isso está acontecendo comigo porque eu não tenho Jesus. Cada vez que ela trava dentro dessas situações, ela pensa: não, eu não sou crente de verdade. Ela é crente de verdade. O simples fato dela viver incomodada com essas questões, ela viver pensando sobre sua salvação, já é um sinal disso. Mas ela entra em crise e não sabe como se portar. Asaf está mostrando que as pessoas entram em crise. Os crentes entram em crise, os crentes passam por momentos difíceis da fé. Os crentes quase tropeçam muitas vezes. Isso acontece. Isso é comum. Tem muitos momentos em que nossa fé estremece de cima a baixo, infelizmente. E também é comum, isso também acontece, nós pecamos. Nós pecamos. E muitas vezes o que nos faz quase tropeçar na nossa fé, às vezes é o quê? Às vezes é realmente o pecado. O pecado se torna um empecilho para que nós consigamos ver a Deus. Às vezes é o mundo, a sociedade, a faculdade, o trabalho. Que às vezes a gente foca tanto no trabalho que acaba esquecendo da fé, esquecendo de Cristo, esquecendo das questões importantes. Mas também tem uma coisa que muitas vezes nos faz tropeçar, e foi o que fez tropeçar Asaf: é o sofrimento. Nós sofremos. Os crentes sofrem. A segunda coisa que esse cenário nos apresenta é que os crentes sofrem. Observem o versículo 14 e 15. Olhem só. 73, o versículo 13, 14 e 15. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado.
Se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Asaf se distingue porque ele é cristão. Asaf se distingue porque ele crê em Deus, porque ele é temente ao Senhor. Ele segue a lei. E mesmo assim ele está sofrendo. Ele está passando por momentos extremamente difíceis na sua vida. E quantas vezes isso também não acontece com a gente? Isso aqui, meus irmãos, já nos mostra que servir a Deus não é um passaporte para uma vida fácil. Servir a Deus não é um passaporte para uma vida sem problemas. Muito pelo contrário. Servir a Deus é um convite ao sofrimento. A gente não sai de casa no domingo esperando ouvir isso, mas é a verdade. O convite do Evangelho é um convite ao sofrimento. É um convite que Jesus chega para os seus apóstolos e diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Você não toma a cruz para ir para a Disneylândia. Você toma a cruz para ir para o Monte Calvário. Porque lá é onde Cristo foi. A vida cristã é sofrida. A vida do servo de Deus é dura. Muitas vezes ela é travada, amarga, pesarosa. É verdade. Asaf está falando que ele é afligido. Ao mesmo tempo que ele mantém puro o seu coração, ele é afligido o dia inteiro. O dia inteiro. E todas as manhãs ele é castigado. E ele é um crente. E ele serve a Deus. Às vezes nós passamos por essas coisas não por causa de um pecado em particular, ou não porque não deu o dízimo. Muitas vezes nós passamos por essas coisas porque faz parte da vida. E quando se é crente, eu tenho a impressão que é pior. Eu tenho a impressão que é mais puxado. Eu tenho a impressão que é mais cobrado, é mais arrochado. O convite do Evangelho é: tome a sua cruz. É um convite ao sofrimento. É até engraçado, né? Porque a gente não vai evangelizar e diz: aceite Jesus, você vai sofrer. Mas é esse o convite. Jesus estava falando para os seus apóstolos, para os seus discípulos, uma multidão de discípulos. Ele está falando e ele apresenta essas verdades duras. No Evangelho de João, ele diz: eu não vou mais fazer nenhum sinal. Está aqui. Eu sou o pão que desceu do céu. Coma de mim. Eu sou o que vocês precisam. Vocês vão sofrer. Jesus faz um sermão terrível. E no final as pessoas vão embora. Elas dizem: duro é esse discurso. Quem pode suportá-lo? Porque o convite de Cristo é um convite para o sofrimento. O convite da vida do servo de Deus é uma vida de sofrimento. Mas, e os ímpios? Como eles estão diante disso? O primeiro cenário é a vida dos crentes, que é uma vida que muitas vezes é marcada por tropeços e também por pecados que a gente comete e sofre por causa disso, e sofre porque é crente, e sofre porque sofre mesmo. E o segundo cenário que Asaf nos apresenta é a vida dos ímpios. E o cenário que Asaf nos apresenta é que a primeira coisa é que os ímpios prosperam. Olha só. Versículo 3. Pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doenças como os outros homens. Olha o versículo 12. Assim são os ímpios. São sempre despreocupados e aumentam as suas riquezas. Enquanto o servo de Deus está sofrendo, enquanto Asaf está lá sendo moído todo dia, provavelmente doente, os ímpios estão prosperando. Os ímpios prosperam. E não é em uns aspectos, são em todos. Se você observar todos os versículos, ele vai tratar aqui. Eles prosperam financeiramente, eles prosperam na saúde.
E não apenas isso, mas os ímpios, além de prosperar, eles também vivem em pecado. Preste atenção nessa expressão, vivem em pecado. Observa do versículo 6 ao versículo 11. Do versículo 6 ao versículo 11 ele vai falar: por isso o orgulho lhe serve de colar, eles se vestem com violência, do seu íntimo brota maldade, e da sua mente transbordam maquinações. E ele vai falando, e no versículo 11, o pecado maior, eles blasfemam contra Deus descaradamente. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento Altíssimo? Eles prosperam ao mesmo tempo que eles vivem em pecado. Ao mesmo tempo que eles vivem em pecado. E isso nos mostra que você não precisa servir a Deus para prosperar. E quando a gente fala isso, a teologia da prosperidade, o triunfalismo, a teologia da sementinha do dízimo, vai tudo por água abaixo. Porque os ímpios aqui estão prosperando e não estão nem aí para Deus. Se o seu interesse é prosperar, ser crente talvez não seja um bom negócio. Sinto muito falar isso. Servir a Deus não é necessário para prosperar. E olha só que coisa difícil da gente entender. E enquanto o mundo desfruta de uma paz de vida em conformidade com o pecado, nós vivemos uma guerra interna. Lembra que eu disse que os ímpios vivem em pecado? No nosso ponto, na vida dos crentes, eu disse: os crentes quase vacilam, os crentes tropeçam, os crentes pecam. E nós pecamos. Nós somos pecadores. Mas os ímpios é diferente. Eles vivem em pecado. Eles vivem na prática constante e ininterrupta de pecado. E nós, olha que coisa complicada, a gente peca menos e quando a gente peca é um sofrimento. O Espírito Santo não deixa a gente em paz. Aquela mentira que você conta, ele fica: você mentiu, você mentiu, você mentiu, você mentiu. Você vai ser descoberto, você pecou contra Deus. Olha o que você fez. Até você ir lá e se arrepender: Senhor, me perdoe porque eu menti. Enquanto eles não. Eles ostentam os pecados como um colar. É o que Asaf está falando. Eles vivem uma vida despreocupada. Eles vivem uma vida despreocupada. E tudo isso trava a cabeça do salmista. Tudo isso faz Asaf entrar em crise. A grande questão que Asaf levanta aqui é: de que adianta ser santo e viver assim? De que adianta servir a Deus e não ter dinheiro de pagar a feira? De que adianta servir a Deus se eu estou doente todo dia? Minha saúde está um lixo. E aquele dali que não serve a Deus, no caso de Asaf, que está adorando aos deuses pagãos, às vezes sacrificando seus filhos, como era feito em Moabe. E diga que aquele dali está prosperando, de que adianta? Parece, para o salmista, num primeiro momento, que Deus está alheio a isso tudo. Parece, num primeiro momento, que Deus está nem aí. Mas a verdade é que Deus não está. Ele está observando tudo. E Ele interfere. O terceiro cenário é a resposta de Deus. Primeiro tem a vida dos crentes, a vida dos ímpios, a grande crise de Asaf. E agora nós vamos para a resposta de Deus. A resposta de Deus para Asaf se dá em 3 partes. Observe o versículo 21, observe o versículo 16. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil, até que entrei no santuário de Deus. Asaf não conseguia entender essas coisas de maneira natural, até que ele entrou no santuário de Deus. E quando ele entra lá, Deus se revela. A resposta de Deus, num primeiro momento, é que ele não está alheio. Ele se revela. Ele revela a sua vontade. Ele revela o seu querer, ele revela o que ele está fazendo. Deus se revela a Asaf. E nesta revelação, ele faz Asaf entender que Deus, ele pune os ímpios. Observe o versículo 18 ao versículo 20.
Certamente os põe em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente e completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Em resumo, Deus está dando corda para eles se enforcarem. Eles podem estar prosperando nessa vida, mas eles estão num terreno escorregadio. A qualquer momento eles vão cair. E quando ele cair, Deus os fará desaparecer. Deus é justo. Ele pune os ímpios. Mas ele não apenas pune os ímpios, como ele também salva os crentes. A salvação de Deus para com Asaf, a gente vê aqui um raio-x dela. Observem o versículo 21. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Talvez vocês não tenham percebido, mas isso aqui é confissão de pecado. Deus está trazendo à luz para Asaf o seu próprio pecado. Eu não consegui não lembrar de Isaías. Isaías capítulo 6 é a mesma coisa. No ano em que morreu o rei Uzias, Isaías está numa crise. Eu vi o Senhor. Ele entra no templo e ele vê a Deus. E Deus se revela para Isaías. E a primeira coisa que Isaías diz é: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. A revelação de Deus nos faz ver o nosso pecado. A revelação de Deus faz com que Asaf veja o pecado dele. E esse é o primeiro momento da conversão. Esse é o primeiro momento de uma transformação, de um impacto de Deus na vida do profeta e do salmista. Só que assim como Deus fez com Isaías, Deus fez com Asaf. O que foi que Deus fez com Isaías quando ele disse: sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios? Deus mandou que um serafim tirasse uma brasa viva com antenais e tocasse a boca dele para o santificar. Isso nos mostra que Deus também nos ergue e nos santifica. Observe o versículo 21 e 22. Observe o versículo 23 e 24. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho eu nos céus senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. Observe os versículos 23 e 24. Deus conduz a vida do salmista. Deus ergue o salmista. Olha o versículo. Gente, ele termina o versículo 22 dizendo: era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges pelo teu conselho. Deus ergue o salmista e Deus guia ele por um caminho de santidade. Enquanto para os ímpios, vejam essa separação, vejam essa divisão, essa comparação. De um lado, os ímpios estão prosperando, mas Deus está conduzindo eles por um caminho escorregadio para que eles caiam para a destruição. Do outro lado, tem Asaf, o crente. Ele está caminhando por um caminho de sofrimento, mas ele diz: tu me sustens e me guias com a tua mão direita. Ele está sendo conduzido num caminho de santificação. E o que o espera no final desse caminho? No final do caminho dos ímpios, Asaf diz: espera destruição. E no final do caminho dos crentes, o que Asaf coloca? Versículo 24. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honra. É isso que espera no final do caminho dos crentes. Ele será recebido com honra. E diante disso tudo que a gente viu, o que isso quer dizer para a nossa vida? Eu vejo neste salmo 5 mensagens. A primeira mensagem que eu vejo nesse salmo é uma mensagem de esperança. Nossa espera em Cristo não é para esta vida. Jesus Cristo comprou para nós com o seu sangue na cruz uma salvação eterna e nos levará a habitar com Ele na eternidade. Se a nossa esperança é apenas para esta vida,
Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 15. Nós somos os mais miseráveis dos homens. Porém, esse versículo continua. Se Cristo ressuscitou, nós temos uma morada eterna preparada para nós. Nós vivemos neste mundo, mas a nossa pátria é o céu. Nós estamos aqui de passagem. Nós temos uma morada eterna, aonde nas honras celestiais, aonde há abundância de alegria. Essa é uma mensagem de esperança, porque não importa o que passamos aqui, existe um céu preparado para nós. Nós temos esperança em Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória. Essa é uma mensagem de esperança. Também é uma mensagem de graça. Asaf se acha santo demais, merecedor demais. Ele acha que tem algum direito por causa das suas boas obras. Ele acha que tem algum direito por causa das suas boas obras. E nós fazemos a mesma coisa. Mas nós não merecemos absolutamente nada. Observa aqui comigo os versículos 13 e 14. Certamente foi-me inútil manter o coração puro e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito falarei como eles, teria traído os teus filhos. Asaf acha que porque ele lavava as mãos na inocência, porque ele mantinha o coração puro, ele tinha um mérito diante de Deus. Ele tinha um merecimento diante de Deus. Só que não temos. Ele não tinha. E nós também não temos. O que falta é perspectiva. Na perspectiva de Deus, na perspectiva bíblica e na perspectiva certa, nós pecamos contra Deus. Nós ofendemos a santidade de Deus. Falta você entender isso, falta para mim entender isso. Que o juízo que os ímpios merecem, nós também merecemos. Para pecador, todo sofrimento é pouco. Nós contraímos um sofrimento, uma dívida eterna. O pecado, nós sofremos por causa do pecado. Deus não nos criou para o sofrimento. Ele não é um maníaco. Nós sofremos porque nós pecamos. Lá em Adão, quando Adão comeu aquele maldito fruto, Deus disse para ele, maldita é a terra por tua causa. Asaf sofre por causa do seu pecado. Nós sofremos por causa do pecado. E para nós isso é parte. Nós não merecemos nada. Nós merecemos o mesmo juízo dos ímpios. Considere isso seriamente. Porque nós temos um senso de justiça própria que só pode vir do diabo. Um senso de eu mereço. Lá no fundo do coração, todo ser humano tem. Eu mereço, mas eu sou bom. É interessante que às vezes a gente peca e olha e diz, não, esse não sou eu. Eu não acredito que eu fiz isso. É você! Você fez, porque é da sua natureza. Você é um pecador. E merece sofrer. Merece ser destruído. Esse sofrimento que ele coloca aqui, os põe em terrenos escorregadios, faz cair em ruína, como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acorda. Quando se levantares, o Senhor os fará desaparecer. Isso aqui, quem merece sou eu e você. Porque nós pecamos contra Deus. Nós ofendemos a santidade de Deus. Porém, no entanto, todavia, contudo, Deus é misericordioso. Ele é bom. Ele nos ama. Enquanto de um lado, ele diz que a nossa justiça é um trapo imundo. Sabe o que é trapo de imundície que Isaías fala? Trapo de imundície é a coisa mais repugnante que você puder imaginar. É até vergonha falar no púlpito. Sabe o absorvente usado? Isaías está falando que a nossa justiça é aquilo. A nossa justiça é um trapo de imundície.
nós temos a justiça de Cristo. Justificados, pois, pela fé, nós temos paz para com Deus. Porque vocês são salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. E não é por obras para que ninguém se glorie. Glória a Deus pela cruz de Cristo. Glória a Deus pelo Redentor. Porque Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Essa é uma mensagem de graça. Se nós não somos destruídos, não é porque nós somos bons ou melhor do que eles. É porque Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. É porque Ele nos amou. Ele, pela graça, se compadeceu de nós, miseráveis pecadores. Agiu com misericórdia, nos tirou do inferno. Ele nos transportou do império das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor. Essa é uma mensagem de graça, é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de graça e também é uma mensagem de vitória. De vitória. Nessa vida nós podemos até sofrer, mas não estamos sozinhos no nosso sofrimento, pois Jesus está conosco. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não é uma mensagem sobre a nossa vitória, mas sobre a vitória dele. Ele venceu o mundo. Veja o Mestre. Veja Jesus, o nosso paradigma, o nosso modelo. Ele era rico e se fez pobre. É o oposto do que nossa sociedade coloca. Porque às vezes nós somos pobres e queremos tanto ficar ricos. É o caso de Asaf. Ele está lá, lascado da vida. E ele está invejando a prosperidade dos ímpios. E o nosso Jesus, ele era rico, glorioso. E se humilhou. A si mesmo se esvaziou, se achando em forma humana. E achado na forma humana, humilhou-se, assumindo a forma de servo, de escravo. E assumindo a forma de escravo, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele é o servo sofredor. Ele é o homem de dores, aquele que foi desprezado, aquele que foi moído e transpassado. Mas no seu sofrimento, ele levou o nosso sofrimento. No seu sofrimento, ele levou as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos curados. Ele venceu a cruz. Ele venceu a morte. Ele venceu o diabo e o inferno. E ele venceu o mundo. E por isso nós temos bom ânimo, mesmo diante do sofrimento. Nós renascemos dele, nós vivemos nele, nós sofremos com ele e nós morreremos por ele. E estar com ele é mais do que qualquer ímpio pode ter. Jesus é maior, Jesus é mais importante. Porque eles podem ter prosperidade, mas nós temos Cristo. Eles podem ter saúde, mas nós temos Cristo. Eles podem ter carro, mas nós temos Cristo. E se nós temos Cristo, nós temos tudo. Cristo é mais importante. Não é sobre nós, não é sobre coisas, é sobre Jesus. É tudo sobre Jesus. Essa também é uma mensagem de confiança. Veja bem. Essa é uma mensagem de esperança. Essa é uma mensagem de graça. É uma mensagem de vitória. E também é uma mensagem de confiança. Sabe por que é uma mensagem de confiança? Porque mesmo que os nossos pés tropecem, como Asaf no versículo 2 fala, os meus pés quase tropeçavam. Mesmo que os nossos pés tropecem, Ele não nos deixará cair.
Já na antiga aliança estava escrito: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Mesmo que você peque, porque a gente peca assim, mesmo que você peque, Ele nos garante que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso acontece porque a misericórdia já triunfou sobre o juízo na cruz do Calvário. Provérbios vai falar, no versículo 24, capítulo 24, verso 16, que ainda que o justo caia 7 vezes, o Senhor o tornará a reerguê-lo. Pode descansar, pode confiar. Nós confiamos em Deus, nós confiamos em Cristo e nos escondemos à sombra da cruz do Calvário, porque sabemos que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Em meio a todas as dúvidas da vida, uma certeza Asaf tem. Não é uma certeza. Sabe qual é a certeza que Asaf tem? A certeza é que o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. O nome disso é confiança. Eu posso fraquejar, eu posso pecar, eu posso cair, mas Deus é a minha confiança, Ele é o meu socorro, Ele é a força do meu coração e a minha herança para todo sempre. Acabou-se, acabou-se. E por fim, essa é uma mensagem de advertência. A advertência que esse salmo nos traz é uma: não inveje os ímpios. Não inveje os ímpios, porque isso lhe fará tropeçar. Um amigo meu, muito querido, chamado Natan, ele disse uma frase que eu tive que anotar. Ele disse assim, abre aspas: há limite em tudo que não é Cristo. Nele, porém, há plenitude de alegria. Não deixe crescer essa atração mundana. Corte-a e vá àquele que pode satisfazer o teu coração. Em resumo, o tema do sermão: não caia. Não caia. Olhe para Jesus. Asaf entendeu que mais do que um meio para se ter o que precisa, Deus é tudo o que ele precisa. E nós precisamos ter essa mesma consciência. Não viva a sua vida olhando para os ímpios, invejando o que eles têm, invejando o que aparece na televisão e na novela, pelo amor de Deus. Não viva essa vida. Olhe para Cristo. Tire os olhos dos ímpios, da aparente felicidade e prosperidade que eles têm, porque isso lhe será de armadilha. Tire os seus olhos das coisas fúteis, que são desta vida e para esta vida, porque elas são passageiras e fúteis. Olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olhe para Jesus, porque é dele que vem o nosso socorro. Olhe para Jesus, porque ele é a nossa salvação. Ele é a esperança da glória. Ele é tudo em todos. Ele é o Cordeiro de Deus, a raiz de Jessé, o primeiro e o último. Ele é suficiente. Ele é o bastante. Ele é tudo em todos. Nós não precisamos de outras coisas. Cristo não é apenas tudo o que nós precisamos. Ele é tudo o que nós temos. Não importa o que você tem, isso é poeira. É pó. Vai sumir. Você vai morrer e fica. Você não vai levar seu carro no caixão. E se levar, vai virar pó. Igualzinho a você. Nem o seu corpo vai virar poeira também. A única coisa que nós temos é Cristo. Porque Ele, o ladrão, não rouba, a traça não corrói, Ele não se perde, Ele não é roubado, Ele não é destruído, Ele é eterno, Ele é imortal, Ele é a rocha da nossa confiança, a certeza da nossa salvação, e Ele em nós é a esperança da glória.
A advertência que Asaf nos traz aqui é simples. Não inveje os ímpios. Não caia nessa armadilha. Cristo é tudo que nós temos. Se você sair daqui com esse pensamento, com essa certeza, eu já vou estar satisfeito. Tire os olhos das coisas que são dessa vida, meus irmãos. Porque a forma como nós conduzimos a nossa vida, o local aonde os nossos olhos estão, define tudo ao nosso redor. Se você viver olhando para os bens materiais, olhando para as vidas dos ímpios, olhando para as coisas dessa vida, para as coisas perenes, ou para as coisas perecíveis, isso vai influenciar tudo na sua vida. Mas Paulo nos faz um convite, lá em Colossenses. Portanto, Colossenses 3:1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Cristo não apenas tem a nossa vida, Cristo é a nossa vida. Ele é a nossa esperança. Ele não é apenas tudo o que nós precisamos, Ele é tudo o que temos. Essa é a advertência do salmista. E fechando esse salmo, já caminhando para o fim, versículo 27 e 28, a mensagem de Asaf é muito simples. Olha como ele coloca aqui. Os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Tu destrói todos os infiéis. Mas, para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano eu sou, o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Isso tudo deve firmar os nossos pés na presença de Deus e nos dobrar em sincera devoção e adoração para com Ele. E também nos fazer missionários, proclamadores desta verdade. No começo do Salmo, Asaf está com os pés quase tropeçando. Agora no final, ele é um proclamador dos feitos de Deus. Tudo isso que você ouviu essa noite, sobre a esperança de Cristo, a vitória de Cristo, a suficiência de Cristo, a glória de Cristo. Tudo isso que você ouviu deve firmar os seus pés na presença de Deus, mesmo diante das mais terríveis dificuldades, mesmo diante dos mais terríveis sofrimentos. E isso deve lhe fazer um proclamador, um missionário, um compartilhador desta mensagem. Depois de tudo que nós vimos, percebemos que Deus, Ele é o paradigma, o padrão da justiça. Como assim? Deixa eu fazer uma ilustração para vocês. Como nós saberíamos, vamos exercitar aqui, como nós saberíamos que uma reta é reta se nunca tivéssemos visto uma reta? Se todas as linhas fossem tortas, como saberiam que aquelas linhas estão tortas? Isso quer dizer que para nós termos um senso de certo e errado, de justo e de injusto, nós precisamos de um modelo. Para saber que todas as linhas estão tortas, nós precisamos de uma linha reta. Deus, Ele é o nosso paradigma de justiça. Ele é o nosso modelo de justiça. Tudo o que Ele faz é bom e é justo, porque Ele é Deus, Ele é justo e Ele é bom. Logo, as coisas que acontecem na nossa vida, as coisas que acontecem com todos os seres humanos, a vida das minhas avós, as duas, se passam dentro da justiça de Deus. Ele é justo com o que Ele faz conosco.
nunca, pelo amor de Deus, nunca abra sua boca para dizer isso não é justo. Porque o Senhor, Deus, como é que Asaf coloca aqui no versículo 28? O soberano Senhor, ou o soberano Yahvé, o soberano eu sou. Ele é soberano. Ele faz o que ele quer. E tudo o que ele faz é justo. Todo mundo aqui sabe, Romanos 12, 2. Sua vontade é boa, perfeita e agradável. Ou você crê nisso ou não. Se você crê que Deus é justo e bom, você crê que Ele governa todas as coisas. Simples. E para encerrar, eu disse que essa é uma mensagem de graça. Mas o público aqui é muito variado. E se um de vocês que ouviu essa mensagem, se você que ouviu essa mensagem, se o seu interesse é se aproveitar dessa graça para pecar deliberadamente, se você quer viver a sua vida do seu jeito, longe de Jesus, me desculpe dizer, mas há um inferno preparado para você. Verso 27. Os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Tu destrói todos os infiéis. Essa é uma verdade, está na Bíblia. Porém, se você ama a presença de Deus e prefere os sofrimentos de Cristo às glórias do mundo, saiba que você tem um refúgio certo no Senhor, que soberanamente guardará o seu depósito até o fim. E a melhor parte para você ir para casa pensando hoje, é que Jesus nos foi preparar um lugar. E Ele vai voltar para nos buscar. E nós reinaremos com Ele para todo o sempre. Amém?